Alô, gente de todo o meu querido Brasil. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não faz parte da graça de Cristo, não importa. Nós somos todos um só na pessoa de Cristo. Eu sou Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Fico muito grato por você que tem inscrito no meu canal. Se você ainda não inscreveu, inscreva no meu canal, para que nós podemos junto crescer, como disse Pedro na sua primeira carta 3:18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra, uma mensagem, mas antes de eu dizer o título da mensagem, eu quero dizer a um irmão, uma irmã, lá de Salvador, me perguntaram se tem alguma reunião da graça lá em Salvador. Eu quero dizer que lá nós temos nosso irmão Elcio de Jesus. Entra em contato, ele tem lá em Salvador, ali próximo de Salvador, ali, uma cidade bem próxima de Salvador, ali ele reúne todos os domingos pela manhã, ele reúne com a graça. Então é um homem de Deus, é um homem que tem uma verdadeira palavra da graça e eu tenho aprendido muito com ele. Então você, meu irmão, minha irmã, que é de Salvador, entre em contato com ele, Elcio de Jesus. Ele é aí de uma cidade bem próximo aí. Então vocês podem entrar em contato, que ele vai dar o endereço e vocês podem estar com ele. Eu quero também agradecer meu irmão Malcir e os demais irmãos de Recife e de vários outros lugares que têm estado comigo nesta caminhada. Eu tenho uma palavra para nós nesse momento e o título da mensagem é esta: que os pastores não são maior do que os membros de sua igreja. Porque, na verdade, a igreja, ela é vida. A gente diz igreja, mas eu quero mostrar para vocês que a igreja, ela iniciou, porque hoje nós estamos vendo aí esse grande movimento, os pastores querendo ser maior do que os membros de sua igreja, querendo ser uma pessoa até idolatrada, uma pessoa que é senhor da igreja. Não é assim que Deus quer. Vamos olhar, eu quero contar um pouquinho da história do início. Por volta do início do quarto século, surgiu Constantino, o imperador romano. E este imperador teve uma visão na beira de um rio. Alguns dizem que é sonho, outros dizem que foi uma visão, vendo uma cruz que do céu descia em chama. E ele ficou um pouco aterrorizado, assustado. Ele foi então aos seus conselheiros e eles disseram: Majestade, essa cruz é o símbolo do cristianismo. E a partir daquele momento ele diz: não mais perseguirei os cristãos. Não vou mais perseguir este povo. De agora em diante eu também serei um cristão. Então o que ele fez? Ele, pela primeira vez, porque a palavra igreja vem do grego e Grécia, sai para fora. Todos aqueles que saía de dentro do judaísmo e vinha para o meio dos apóstolos. Então era um cristão, porque deixava de seguir Moisés e passava a seguir a Cristo. Então Paulo, Pedro e os demais apóstolos nunca montaram, compraram o terreno e fundaram, fizeram ali uma grande catedral, um barracão, ali não. A igreja se reunia nas casas,
porque a perseguição era grande. Pedro nunca teve uma grande congregação. Paulo nunca teve, reunia nas casas dos irmãos. A primeira vez que aparece foi no quarto século, que um homem, um imperador chamado Constantino, ele então fundou um grande salão para 3.000 pessoas. E pela primeira vez ele colocou o título Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a primeira vez que aparece o título num salão de igreja foi no quarto século, por volta do ano 320, mais ou menos, por aí, mais ou menos. E dali para cá, ele colocou, então, aquele poder, papa, bispo, arcebispo, cardeal, Dom José, Dom Sebastião, Dom Pedro, Dom Joaquim, Dom isso, Dom aquilo, outros padres. Então, era o poder, começava no Papa. Então, esses homens tinham o poder tanto de abençoar como amaldiçoar. Se o Papa abençoasse um imperador, um rei, ele estava abençoado, mas se ele amaldiçoasse, estava amaldiçoado não só ele, mas toda a nação. Então os reis naquela época temia o Papa, porque quando ele amaldiçoava, toda a nação era amaldiçoada. Então os reis, há casos aí de rei que desobedeceu o Papa. E quando ele percebeu que ele estava perdendo o seu reinado, ele foi ao Papa pedir perdão. Ele ficou, era uma época do inverno, estava nevando. Ele ficou 3 dias, montou uma cabana na porta ali do palácio, onde estava o Papa, e ficou 3 dias para o Papa dar a ele audiência. E o Papa então perdoou, porque ele viu que ele ia perder o seu reinado. Então esses homens tinham muito poder, mas não um poder que vinha do alto, porque o verdadeiro poder é aquele que desce de Deus. Então esses homens diziam que eles tinham poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, passando o tempo, vindo Martim Lutero, que nasceu por volta de 1485, ele que estudou, se tornou um padre e se tornou também um professor de teologia. Ele passou a conhecer todo o movimento da Igreja Católica, discordou, e ele saiu de dentro da Igreja Católica Romana, que era uma igreja que era para dominar o mundo inteirinho. Por isso que o Papa, essa palavra, o Papa tinha, ele colocou, amedrontou o povo com o abençoar e o amaldiçoar. E o povo tinha medo. Então, quando Martim Lutero saiu lá de dentro, ele saiu, mas ele levou com ele tudo aquilo que ele aprendeu lá dentro. Ele nada mudou. Ele trouxe com ele o que o Egito, lá quando o povo estava no Egito, saiu do Egito para caminhar para a terra prometida, os filhos ali de Jacó. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Então, assim, Martim Lutero e João Calvino eram padres, saiu lá de dentro, mas continuou no coração deles e ele seguiu o mesmo ritmo, com aquele poder, com autoridade. E ele não quis nenhum título que tinha da Igreja Católica, então ele escolheu o título de pastor, porque esse título pastor era aqueles que apacentava ovelha. E Jesus disse lá em João 10, versículo 9 e 10, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então ele diz, o ladrão veio senão para roubar e matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então eles pegaram em cima disso, olhando para Efésios capítulo 4, nós vemos ali no versículo 5 em diante, diz que ele
subindo ao céu, ele levou com ele cativo e cativeiro, isso é, ele levou o pecado, aqueles que viviam debaixo do pecado, do domínio do pecado. Ele levou também a lei, ele acabou. E ele deu dom aos homens. Então a palavra deu é passado, acabou. Porque o apóstolo Paulo disse que todas essas coisas permaneceria até quando o que era perfeito viesse. O que é perfeito veio no ano 70. Então acabou. Esses dons espirituais não existem. Então não adianta a igreja ficar querendo remendar uma coisa que não existe. No capítulo 13, versículo de 8 a 10, você vai entender de Coríntios. Você vai entender que todas essas coisas já passou. Então aí Martim Lutero quis pegar lá de trás e colocou o título de pastor. E começou ali, pastor, presidente, igual a mesma coisa da hierarquia que existia dentro da Igreja Católica, pastor, pastor presidente, pastor estadual, pastor regional, pastores assim, e presbítero, e evangelistas e tal, essa mesma autoridade. Então, isso veio vindo. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que esses homens que hoje, na verdade, acham que tem poder sobre o povo, que, na verdade, o que eles têm não é igreja, é uma empresa. E o que eles apresentam é um show, é um espetáculo, porque Deus não está nesse lugar. Se isso não tem agradado nem mesmo os homens, muito menos a Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, Atos 17 e 24. Então não adianta. Então esses homens colocaram lá uma placa com um nome, escolhe um nome tão bonito, mas na verdade e chama de casa de Deus. Mas Deus disse em Isaías 66, o céu é o meu trono, a terra é o sustento dos meus pés. Que casa edificarão para mim? Então não há casa que edificaram para Deus aqui na terra. Porque na verdade, se olhando para o capítulo 9, 24 de Hebreus, Cristo nunca entrou num santuário feito por mão de homem. Então, hoje nós estamos vendo aí esses homens colocando medo no povo, trazendo o povo, dizendo que eles têm poder sobre eles, que eles foram homens separados, homem escolhido por Deus, que eles são ungidos de Deus. Eu pergunto, de onde veio? Quem ungiu eles? O único ungido de Deus foi Jesus. Homens de Deus só teve 9 dentro da Bíblia que recebeu o título, mas não o título dado por Deus. Então o que eu vejo, e o título dessa mensagem é essa, que os pastores não são maior do que os membros da sua igreja, porque ele se coloca como superior a eles, e na verdade são todos iguais. Que diferença faz um pastor ou faz um membro de banco? Ou que diferença faz qualquer um que se diz evangélico com uma pessoa que está bêbada, caída na rua? Que diferença faz uma prostituta? Que diferença faz qualquer um traficante, qualquer um envolvido com droga, com coisas erradas? Qual a diferença que você acha que você é mais do que essa pessoa? Você não é nada mais na carne. Você não é nada mais do que ele. Porque a nossa carne são todos iguais. Nós estamos sujeitos a fazer qualquer coisa. Aquele homem que hoje está caído, não critica ele, porque amanhã você pode estar caído no lugar dele. Aquela mulher que está numa vida de prostituição, não critica ela, porque amanhã você pode estar fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Aquela pessoa que está na cadeia presa por causa de um envolvimento errado, não critica, porque amanhã você pode lá estar. Porque todos nós estamos sujeitos, porque a própria palavra, Coríntios capítulo 10, versículo 12, aqueles que estão de pé, cuida para que não caia. Então você, meu irmão,
que aí é pastor, tem esse título, escolheu esse título de pastor que na verdade não existe. Esse título acabou, não existe esse título, mas vamos considerar esse título de pastor. Você acha que você é superior como o Papa? Ele tem domínio sobre bispo, arcebispo, cardeal, os padres e assim por diante. Então você acha que por você ser pastor, você tem domínio sobre evangelista, sobre os presbíteros, sobre os diáconos, sobre os cooperadores e assim por diante. Mas na verdade nós somos todos iguais, porque Jesus disse aqui, ele diz uma palavra que eu sei que vocês não gostam. Está no capítulo 23 de Mateus, e versículo 8. Vós são todos irmãos. Se nós somos todos irmãos, por que Jesus disse isso? Porque ele viu que naquele tempo havia sacerdote, sumo sacerdote, aquelas autoridades que era maior do que os outros, que pisava em cima dos outros, que achava superior aos outros. Jesus veio e disse, são todos iguais, são todos irmãos. E hoje, por exemplo, o pastor João, ele não aceita que chame ele de João, ele quer que chame ele de pastor, de bispo João, de apóstolo João. Mas Jesus nunca chamou os apóstolos pelo nome, aliás, pelo título, chamava pelo nome. Deus nunca chamou nenhum dos profetas pelo título, ele chamava pelo nome. Então, o que você acha que você é maior do que aquele que está dentro da igreja? Aquele simples irmão ou irmã que está sentada no banco. Como eu disse, você não é maior nem do que aquele que está caído na sarjeta, porque nós somos todos iguais. A única coisa que você tem de diferente daquele que está numa vida errada é que você refleia a sua carne. A sua carne está fleada. Você está sustentando ali, mas você está sujeito amanhã estar naquele mesmo lugar. Por isso que não deve se criticar e nem deve se levantar maior do que aquele que está ali, porque é ele que sustenta a sua vida. Você come na mão desse povo que muitas vezes você se acha tão grande, porque você não trabalha. Da onde vem o sustento para você comer? O apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha também não come. Então, da onde vem o sustento? Vem da mão daqueles que muitas vezes você se coloca superior aos demais. Eu sou o pastor, eu quem mando aqui, eu quem faço, eu quem desmancho, se eu não aceitar, eu proíbo. Aqui canta quem eu quero, prega quem eu quero e tal e tal. Quem disse? Quem te colocou você por autoridade neste lugar? Jesus disse no mesmo capítulo 23, e versículo de número 11, ele diz que o maior dentre vós seja o vosso escravo. Você não é o maior aí dentro? Não é você que dá as ordens? Coloca quem você quer para pregar, quem você quer para cantar, quem você convida para estar aí, as festas, tudo é você que domina, você é o maior, você é o menor. Você é o escravo aí no meio deste povo. Eles têm que te dar uma vassoura e te mandar você varrer. Varrer a igreja. Há um concreto. Você tem que fazer massa e carregar o concreto, porque você aí é um servo. Ele diz, o maior dentre vós seja o vosso servo, vosso escravo. Servo e escravo têm a mesma função. Você não é maior do que aqueles que você acha que você é. Então, se até hoje você achou que você era mais do que os demais, você está enganado, porque dentro desse livro não existe essa autoridade. Essa autoridade veio lá do catolicismo. A hierarquia, que para mim não passa de uma anarquia. E saindo lá de dentro, Martinho Lutero trouxe tudo aquilo e pôs aí dentro, que a igreja, essa tal de igreja evangélica, é uma igreja piorada. Ela saiu lá de dentro, a mãe é tão mansa e a filha é tão brava, é como um pé de pimenta. A folha não arde, mas o fruto é ardido. Assim, a igreja católica é uma igreja tão mansa. Você não vê o padre criticar ninguém, você vê o padre excomungar ninguém, você não vê o padre amedrontar ninguém, aterrorizar ninguém. Você entra lá dentro, feliz, você sai feliz lá de dentro.
Se você passar um mês sem ir, é a mesma coisa, não faz diferença. Ele não impõe autoridade sobre ninguém, porque são todos iguais. Agora, por quê? Então vocês saíram lá de dentro e se tornaram pior do que era. Então, por que eu estou trazendo essa mensagem desta forma? Porque o que eu vejo é que eu estou cansado de ouvir esses homens dizer minhas ovelhas. Como minhas ovelhas? Nós não somos animais. O povo não é animal para ser ovelha. As minhas ovelhas, eu não aceito que visita tal, tal. As minhas ovelhas, eu não aceito que frequenta tal lugar. As minhas ovelhas, eu não aceito que faça assim, 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 assim. Se coloca como... O único que usou esse termo, essa palavra, foi Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Isso foi uma simbologia que Jesus usou. Mas, na verdade, somos todos gente. Nós somos todos iguais. Não existe um diferente do outro, porque o pastor, você é pastor, então você também é uma ovelha. São todos ovelha. Porque o apóstolo Paulo foi bem claro no capítulo 20, 29 e 30 de Atos, ele diz, depois da minha partida vai surgir lobo no meu lugar. E é o que nós estamos vendo dentro desses movimentos, são lobos, para enganar o povo, tomar o dinheiro do povo, amedrontar o povo, aterrorizar o povo, e o povo acha que ele, na verdade, é um homem de Deus, que ela é uma missionária, essa sargentona que vive ameaçando, dizendo que tem poder, nas minhas mãos tem fogo, aonde eu pôr minhas mãos, algo acontece. Se algo acontece, por que você, quando fica doente, procura os hospitais? Se você tem poder, como Aladim, só fazer assim, aparece esse montão de dinheiro aí perto de você. Você não precisa tirar dinheiro do povo. Você torna a fazer assim de novo, aparece um carro blindado. Faz de novo assim, aparece uma mansão, aparece um avião. Ué, se você acha que vocês têm poder, só basta usar um método que vocês acham que vocês podem conseguir o que vocês querem. Então, na verdade, vocês são apenas uns coitados que precisa ser mais humilde. Aprendei de mim, 11 e 29 de Mateus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. No 30, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda de Jesus. Aprenda o que está aqui dentro. Não coloca jugo em cima do povo, pensando que você é maior do que porque você come na mão deles. Se eles parar de contribuir, você tem que arrumar serviço e trabalhar. E eu sei que isso você não gosta. Porque se você gostar de trabalhar, você não estava aí em cima desse púlpito. Porque Deus não te mandou você fazer isso. Você está fazendo isso por conta sua. Porque Deus não mandou construir. Deus não mandou juntar. Deus não mandou fazer nada disso. Jesus mandou os seus apóstolos. Ide e pregai. E o evangelho já foi pregado. E já terminou de ser pregado. Está lá Romanos 10 e 18. Quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Então, o versículo 18 de Romanos 10 diz que o evangelho foi proclamado no mundo inteiro. Todos já ouviram o evangelho. Então você, meu irmão, minha irmã, eu não sou contra, mas fale a verdade e não engana este povo que aí está. Meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra, mas não creia no que este homem está dizendo, porque na verdade o que ele está falando não confere, não bate com este livro, porque ninguém colocou ele como autoridade aí dentro deste lugar onde ele está. Fica com esta palavra, que a graça de Cristo resplandeça sobre a vossa vida, graça e paz para todos vocês. Até breve. Bye, bye.